muitos de nós conhecemos essa história da palavra, às vezes alguns até desde criancinha, que trata de Abraão, de Sarai, sua esposa, que era estéril, né? E que tinha uma ânsia muito grande de gerar um filho para o seu esposo, ao ponto de ela oferecer a própria serva para que gerasse por ela. E visto num primeiro momento, ninguém pode supor que nessa história se esconde um arcano profundo sobre a vinda do Senhor ao mundo e que foi revelado para a nova igreja. Ela trata, no sentido interno, do nascimento do primeiro racional do Senhor. E esse racional, embora fosse o primeiro pelo tempo, não era o primeiro em importância. Porque nós sabemos que esse racional surgiu do influxo do interno, do homem interno do Senhor, que era o próprio Jeová, e que na palavra era representado por Abraão, na afeição das ciências, que era representado por Agar. E o racional que proveio dessa ação foi representado por Ismael. E ele, embora fosse o primeiro pelo tempo, ele não era o primeiro em importância. Motivo pelo qual depois Isaac é que torna-se o herdeiro da promessa, né? Representando que o divino racional do Senhor se sobressaiu, prevaleceu sobre esse primeiro racional. No tempo da Idade Antiga, e aqui nós nos referimos mais especialmente à Mesopotâmia, a Ur dos Caldeus, onde saiu Abraão em busca da terra prometida, o fato de uma mulher não poder ter filhos era considerado um fardo muito pesado para ser carregado. E existia um costume naquelas nações de que a serva poderia ser oferecida para gerar pela esposa, mas sempre se considerando que os filhos que surgissem dessa união eram legitimamente da esposa e não da serva. Então, quando ela assumia esse papel, era como que num contrato em que todas as regras estavam ajustadas. E no caso de Agar, ela então quer se sobrepor sobre essas regras e ela acaba desprezando a sua senhora, motivo pelo qual então ela é humilhada e foge. E o anjo do Senhor então diz para ela retornar e se humilhar diante da sua senhora. E essa história, ela toma um contexto totalmente diferente quando nós começamos a abrir o sentido interno da palavra, através dos escritos da nova igreja, e compreender o que se passa na correspondência. E isso é muito bem explicado nos arcanos celestes, quando nós lemos: há de fato com cada indivíduo um homem interno, um homem racional, que é intermediário, e um homem externo, que é o homem natural. Esses homens foram representados com o Senhor por Abraão, Isaac e Jacó. O homem interno por Abraão, o homem intermediário, racional por Isaac, né? E o homem natural por Jacó. E o homem interno no Senhor era o próprio Jeová. Mas o racional representado por Isaac, ele não tinha nascido ainda. Ou seja, como numa criancinha, ela não tem racionalidade. Ela não tem ainda, ela tem a capacidade de se tornar racional. Ela tem isso em potencialidade, né? Por isso que o fato de Sarai não poder ter filhos
significou que ainda não havia no Senhor uma iniciação para esse racional, né? Mas apenas que existia uma potência de se tornar racional. E que o processo da sua formação passou a se iniciar quando existe, então, esse influxo do homem interno do Senhor, que era Jeová mesmo, representado por Abrão, na afeição das ciências, né, que era representado por Agar, a serva de Sarai. Porque Agar significou essa afeição das ciências, que é como uma mãe que imprime no filho, na criança, um desejo de aprender a ler, a escrever, a falar, que são elementos importantíssimos na formação da mente, que vai ser o receptáculo da sabedoria do Senhor. E na história, né, isso ocorre quando se consuma o ato da concepção, como nós vemos no verso 4. E entrou a Agar, e ela concebeu, e viu que concebera, e viu foi a senhora dela aos olhos seus. Ou seja, Agar passou a desprezar Sarai, só porque ela gerou o filho, né? O que significa que foi feita uma conjunção, né, do homem interno, representado por Abrão, no íntimo do Senhor, que é o que nós já falamos, né? E no homem comum, isso frequentemente é uma inclinação hereditária. Porque, por exemplo, Sarai representa uma verdade mais alta, mais elevada, porque dela estava destinada a surgir o divino racional do Senhor, e não de Agar. Agar era, digamos que, algo transitório. Ismael era algo transitório, né? Porque tinha muita ligação com as coisas externas, né? E como Sarai representava a verdade adjunta ao bem, que é mais elevada do que a afeição das ciências, que é meramente externa, né? Assim também Agar representou algo inferior, que era a serva diante da sua senhora, né? E no homem comum, muito frequentemente, essa inclinação hereditária desse racional para ter um conhecimento das ciências, né, ele acaba não se submetendo ao homem interno. E ele passa a ser influenciado por coisas mais externas, sensuais, né, que desencaminham o homem, né? Mas no Senhor, desde criancinha, havia uma percepção de que a afeição que ele tinha pelos conhecimentos das ciências desprezava esse homem interno, que era Jeová dentro dele, né? E que ele deveria submeter essas afeições que ele tinha para aprender as coisas ao homem interno, que era Jeová. O que é significado pelo fato de que Agar foi posta sob o poder de Sarai, que é o verbo adjunto ao bem. Porque Abraão, quando percebe a contenda entre a sua esposa, ele dá total razão para Sarai. E ele coloca mesmo a serva nas mãos da esposa, como deve ser certo. Como está no capítulo 6. E disse Abraão a Sarai: eis a serva tua está na mão tua, faze-lhe o que seja bom aos teus olhos. E humilhou a Sarai, e ela fugiu da face dela. Por isso, no Senhor, a afeição das ciências foi humilhada pela verdade adjunta ao bem, representada por Sarai, como Agar foi humilhada pela sua senhora, representando que o que gerou o primeiro vero nele, ou o primeiro racional nele, ficou totalmente subjugado ao homem interno, que era Jeová. Motivo pelo qual Agar fugiu, né? Porque, na verdade, as ciências, a afeição pelas ciências,
ela tem desprezo pelo interno, pelas coisas espirituais do Senhor. E nessa fuga, o anjo do Senhor interpela Agar e lhe pergunta: Agar, serva de Sarai, de onde vens e onde vais? E ela disse: da face de Sarai, senhora minha, eu fujo. E disse-lhe o anjo de Jeová: volta para a senhora tua e humilha-te sob as mãos dela. E essa orientação do anjo significa o pensamento interior de Jeová que estava dentro do Senhor quando ele era criancinha. E esse pensamento dizia que ele não devia se fiar em si mesmo, mas e não nas coisas exteriores, que é o que a afeição das ciências nos leva a fazer. Porque essas coisas são aparentes, são ilusórias, são fugazes, elas são passageiras, mas que ele deveria se fiar na afeição das verdades que vinham do homem interno, né, que era Jeová, constrangendo-se para se colocar sob o poder delas. Pois é dito que Agar daria à luz a um filho, e que este seria chamado Ismael, que quer dizer, ouviu Jeová a tua aflição. Mas em que consiste essa aflição? Essa aflição, tanto no processo da glorificação do Senhor, como na regeneração do homem, ela não consiste em fazer votos de pobreza, em abster-se dos prazeres da vida, porque essas coisas não salvam o homem e não o regeneram. E muitas vezes, dessas coisas surgem outros males, que são, por exemplo, o fato do homem querer obter o mérito próprio, ou também um mal ainda pior, que é tolher a liberdade do homem, que é o solo onde crescem, podem ser semeadas as verdades da fé e elas podem se desenvolver. E os arcanos celestes nos dizem que no contexto espiritual, a aflição verdadeira mesmo é a ação de dominar e subjugar esses males e falsos que se elevam do homem externo em seu racional através do constrangimento de si mesmo. Nós aprendemos nas doutrinas celestes que o homem não deve ser constrangido por meios externos, mas ele pode constrangir a si mesmo, porque isso é um ato voluntário em que o homem reconhece que ele está fazendo coisas erradas e ele se compunge, né? Pelo ato da compulsão, ele reprime a sua vontade para que ele não volte a pecar, para que ele não volte a incorrer nesses atos, né? Como Agar fez, voltando para junto de Sarai, diante dela, se humilhando, porque isso foi um ato de compulsão, representado na palavra. E a explicação da necessidade dessa rendição, da afeição das ciências, representado por Agar, está no verso 12, onde se pode ver que da união de Abraão com Agar nasceu Ismael, que é dito na palavra um homem onagro, que é representado por essa palavra onagro, que representa um burro do deserto, um asno selvagem, significando que a verdade racional está separada do bem, porque esses animais, eles são, pelo fato de ser selvagens, eles não se ajuntam com os animais domésticos. Então ele representa essa verdade separada do bem. E os cavalos, cavaleiros, mulos e jumentos significam, no sentido interno, os intelectuais, os racionais e os científicos. E o onagro, que é do mesmo gênero, significa o racional, então,
que não está conjunto com o bem. Ou seja, é aquela verdade dura, aquela verdade bem racional, que não se mistura com o bem. E esse racional, que é o racional real, que era o divino racional que o Senhor buscava, se compõe do bem junto com a verdade. Isso é, das coisas que pertencem à caridade e que pertencem à fé. E o nagro significa o racional só, separado da caridade. E quem tem essa natureza não se aplica nem se esforça na conciliação. Ele examina tudo conforme só as verdades e não conforme aos bens. E embora esse estado fosse um estado necessário para o Senhor, ele era um estado transitório, porque ele era um degrau para o Senhor atingir o divino racional. Mas se esse estado tivesse permanecido e vencido, esse seria o fim último do Senhor. Ele seria um homem centrado somente nas verdades. E esse homem que é centrado somente nas verdades, ele é um homem rabugento, um homem que vê a falsidade nos outros, né? Ele corrige sempre os outros, ele está sempre empenhado em combater, né? E é um homem que não se presta para aquilo que o Senhor veio ao mundo, né? Mas depois que o Senhor humilhou esse hereditário dentro de si, pelos combates das tentações, daquele hereditário que ele devia retirar de Maria, que é justamente essa parte mais externa, né? E depois que ele afligiu e subjugou esse externo, ele vivificou o seu racional mesmo pelo divino bem. E então ele recebeu um novo racional, que é chamado Isaac, sendo Ismael expulso da casa, como Agar foi expulso da casa de Sarai e de Abraão. Porque todo racional real consiste no bem e na verdade juntos. Isto é, no celeste e no espiritual. O bem, o celeste, é a alma e a vida desse racional. E a verdade, o espiritual, recebe essa vida do bem. O racional sem a vida proveniente do bem celeste é tal qual é descrito aqui. Esse homem onagro, ele só pensa nos combates, e o seu prazer comum ou sua afeição dominante é vencer. E quando vence, se gloriar da vitória. É por isso que é representado por um jumento selvagem que não pode estar com os outros jumentos, com os outros da sua linhagem, né? Mas o bem racional nunca combate, como diz os arcanos celestes. De qualquer modo que se o ataque, ele é brando, clemente, paciente, tolerante, porque a ele pertence o amor e a misericórdia. E embora não combata, ele é sempre vitorioso. Nunca pensa, nunca se gloria da vitória. E isso porque ele é divino e está na segurança de si mesmo, como é o divino racional do Senhor. Então vamos meditar sobre essa história. E que os ensinamentos dessa tão singela passagem da palavra possa tocar o nosso coração, para que nós sejamos diligentes no reconhecimento desse racional, que é externo, separado da caridade. Também nas afeições das ciências, para não nos contaminarmos muito com as coisas do mundo. No sentido de que a afeição pelas ciências predomine
não em nossa vida, mas que seja subjugada pelo interno do Senhor em nós. Como a serva de Sarai foi subjugada a ela. E para que as verdades separadas do bem não deitem raízes, mas sejam expulsas, como Ismael foi com a sua mãe. E que, enfim, sejamos vitoriosos nas vicissitudes e nas tentações de nossa regeneração, como foi Isaac vitorioso no desenvolvimento do divino racional. Amém.